Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que fazia pouco tempo que o antigo morador tinha desocupado o apartamento que ficava ali do lado do nosso, mas logo o alugaram novamente. Foi a minha mãe que veio me contar que tinham se mudado naquele dia. Aliás, tinham, é modo de falar. Porque eu perguntei se ela já tinha conhecido os nossos novos vizinhos, se tinha conversado com eles. Ela respondeu que sim, mas que o rapaz, o Murilo, era seu nome, ia morar sozinho, não tinha família. Olha, fiquei curiosa, não nego, com vontade de conhecê-lo. Até porque a minha mãe, entre outras coisas, falei que se tratava de um rapaz bonito. Eu era separada já fazia 2 anos. E desde então, nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum. Mas naturalmente, sonhava conhecer alguém especial. Refazer minha vida ao lado de uma outra pessoa. Como toda mulher jovem, como eu era. Eu tinha uma filha de 7 anos. Ela morava ali comigo e com a minha mãe. A mãe, aliás, era viúva. Tinha 50 anos. Também nunca mais tinha se envolvido com ninguém depois do falecimento do meu pai. Eu, inclusive, sempre dei a maior força para ela conhecer outra pessoa. Até porque ela continuava sendo tão jovem e bonita, ainda por cima. Tão cheia de vida, de energia. Era até um desperdício passar o resto da vida sozinha, sendo que ela era tão bonita, uma pessoa tão simpática, tão querida. E não é por ser minha mãe, viu? A mãe ria quando eu falava assim. Sabe? Achava graça. Enfim, nós duas estávamos juntas quando vi o Murilo pela primeira vez. Minha filha também estava com a gente. Lembro que estávamos voltando do mercado quando cruzamos por ele na entrada do bloco. Minha mãe, que já o conhecia, o cumprimentou. Ele sorriu, a cumprimentou de volta, só que a danada esqueceu de nos apresentar. Eu até a cutuquei, só que não adiantou, porque ele passou por nós assim, muito rápido. Minha mãe não tinha mentido, era mesmo um rapaz bonito. Cabelo curto, barba ralinha, sorriso bonito, aparentava uns 42, 44 anos. Não vou negar que fiquei toda cheia de expectativa. Porque vamos convir. Não é sempre que um homem bonito se muda para o prédio da gente e vai morar no apartamento do lado do apartamento da gente e ainda menos sozinho, desacompanhado. Olha só eu sei os pensamentos que passaram pela minha cabeça. Acabamos nos vendo novamente alguns dias depois. Dessa vez, tomei a iniciativa e puxei conversa com ele. Fingi que não sabia seu nome. Perguntei como ele se chamava. Me apresentei como filha da dona Júlia, que ela já conhecia. E contei que a gente era vizinho de porta. Olha que simpatia de homem. Além de bonito, um amor de pessoa. E com o passar dos dias, o fato é que a gente começou a conversar mais. Acabei descobrindo várias coisas sobre ele. Eu tinha visto com um menino um dia e perguntei quem era o moleque. Ele falou que era seu filho. E foi então que eu descobri que ele era separado. Que, aliás, tinha alugado aquele AP justamente porque tinha acabado de se separar da mulher. A ex-mulher ficou morando na casa com o menino. Saber daquele detalhe mexeu ainda mais comigo, porque significava que ele não tinha mesmo ninguém, que o caminho, pelo menos por hora, era o que parecia, estava livre. Contei que também era separada, que minha filha tinha 7 anos, que morava ali comigo, enfim, dei minha ficha completa. Aí ele comentou que já tinha me visto com ela e que tinha imaginado que a menina fosse mesmo minha filha. Até porque éramos muito parecidas. Lembro que, nesse momento da conversa, eu arrisquei. Assim, de brincadeira, mas sabe, aquela brincadeira que sempre tem um fundo de verdade. Bom, já que nós dois estamos separados,
Bem que a gente podia sair qualquer dia aí para afogar as mágoas. O que você acha? Ele riu e respondeu, daquele jeito divertido. Afogar as mágoas? Olha, melhor não, viu? Prefiro comemorar o fato de ter me separado, me livrado da minha ex-mulher. Falou aquilo e riu com vontade. Sabe, de certo modo, aquele assunto acabou nos aproximando, porque ele era tão engraçado. Ele era, assim, uma pessoa tão divertida. Sabe, fazia graça de qualquer coisa, além da simpatia e, é claro, do charme, da beleza. E a gente foi ganhando intimidade com o passar do tempo. Mais do que isso, sempre que a gente se via, que conversava, eu ia me dando conta de que alguma coisa estava acontecendo comigo, no que se refere a sentimento. O fato é que eu estava começando a gostar dele. Tanto que meu coração disparava quando a gente se via. Sentia aquele friozinho na barriga, que só quem está apaixonado ou prestes a se tornar consegue sentir. E não era exagero. Acho que acabei me apaixonando de verdade, mesmo sem ainda ter acontecido absolutamente nada entre nós. Porque, sabe, só de vê-lo, de conversar com ele, eu já me transformava. Sentia coisas que já não sentia há tanto tempo. No entanto, pelo fato de ele ter acabado de se separar, achei melhor ficar na minha, não me apresentar tanto, não forçar a barra, nem avançar o sinal. Preferi esperar que ele tomasse a iniciativa, caso também se interessasse por mim. Só que eu sentada, que passei a sonhar direto com ele. Nos meus sonhos, a gente se beijava, se abraçava, fazia amor. Ah, meu Deus, só eu sei como acordava, sempre que sonhava com ele. A minha vontade era de bater na sua porta de madrugada e agarrá-lo à força, arrastá-lo lá pro meu quarto e fazer amor com ele. Não soltá-lo nunca mais. De tanta atração que eu já estava sentindo por esse homem. Uma coisa louca. Um dia, lembro que combinamos de levar os nossos filhos para comer uma pizza. E o detalhe, a convite dele. E eu, naturalmente, adorei. Ele, inclusive, pediu que eu chamasse a minha mãe também. Eu fui lá conversar com ela, mas ela agradeceu o convite e disse que estava cansada, que ia deitar mais cedo. Notei que ele ficou meio frustrado. Disse que era uma pena, que queria muito que ela fosse também. Enfim, eu nem acreditei que estávamos saindo pela primeira vez. Por mais que os nossos filhos estivessem juntos, já era um começo, o primeiro passo. Só que lá na pizzaria, aconteceu uma coisa que eu achei tão esquisita. Ele começou a falar sobre a minha mãe e não parou mais. Fez tantas perguntas sobre ela que eu até estranhei. Quis saber quantos anos que ela tinha, se era separada, se era viúva, se estava envolvida com alguém. Sabe, me sentia até meio chateada. A certa altura, lembro que perguntei assim, de brincadeira: é impressão minha ou você está interessado na minha mãe, Murilo? Não parou de falar dela um só minuto? Repito, perguntei aquilo de brincadeira, até porque sabia que ele naturalmente não estava interessado na minha mãe. Minha mãe era uma mulher bonita, conversada, se cuidava bem, uma pessoa muito querida, e não é por ser minha mãe, mas convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Se ele estivesse interessado em alguém, claro que só podia ser por mim. Por isso perguntei aquilo assim, fazendo graça, só para dar uma quebrada do gelo. Só que nessa hora ele fez uma cara. Ficou todo sem graça, meio constrangido, eu percebi. E pro meu espanto, não é que ele respondeu aquilo? Nossa, será que tá dando tão assim na vista? Sabe, eu escutei aquela frase e senti até um gelo na espinha. Será que eu tinha escutado direito? Ou será que ele estava brincando? Será que ele estava confirmando mesmo que tinha interesse na minha mãe? Não, eu acho que ele só estava tirando uma onda com a minha cara. Não podia. Viu que eu tinha brincado com ele,
Aí resolveu revidar na mesma moeda. Não tive tempo nem de raciocinar direito no que ele disse, porque logo em seguida ele ainda completou. Tua mãe é uma mulher tão bonita, Janaína. Se você quer saber, acho que estou sim, viu? Sentindo alguma coisa por ela. Inclusive, queria te pedir, se fosse possível, claro. Será que você podia me ajudar a me aproximar dela? Olha, eu fiquei de cara. Devo ter ficado com uma cara de tacho. Sabe, olhando para a cara dele e ainda naquela esperança de que a qualquer momento ele fosse rir e dizer que estava brincando. Ele respondeu que estava falando sério. E pelo jeito estava mesmo. Tanto que arrematou. Sabe que desde que eu me mudei lá para o apartamento, que eu conheci a tua mãe, eu não sei, me encantei por ela. Uma mulher tão bonita, tão doce. Queria muito que você me ajudasse. Você ajuda? Juro. Me senti tão fora da casinha naquela hora que minha vontade foi de pegar minha filha e sair correndo daquele lugar. Me senti tão frustrada e, mais do que isso, tão idiota, tão decepcionada, que comecei a até sentir uma dorzinha assim no peito. Meu Deus, tudo indicava, porque naquele momento já dava para perceber, não era brincadeira não, ele estava interessado na minha mãe. Inclusive pedindo que eu desse uma força para eles se aproximarem. Nunca imaginei ouvir isso de um homem por quem eu estivesse interessada. Deus do céu. Só podia ser um pesadelo. Ainda bem que nunca falei do que eu estava sentindo, porque isso naturalmente quer me fazer sentir mais ridícula do que eu já estava. Seria o maior fiasco da minha vida. Repito, nunca me senti tão mal, tão deslocada, tão tonta. Ele naturalmente notou que eu não estava bem. Perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Olha que rasteira, viu? Eu ali toda boba, toda apaixonada, me derretendo por dentro, porque ele tinha nos convidado para comer pizza, morrendo de vontade de abrir meu coração e contar que estava gostando dele para valer. Só que não era eu que ele queria. Na verdade, depois eu comecei a lembrar do convite que ela tinha estendido à minha mãe e da cara de frustrado que ele fez quando eu falei que a minha mãe estava cansada e queria ficar em casa. Depois, ele ainda me contou que sempre gostou de mulheres mais velhas, maduras, e que quando viu a minha mãe, tinha se encantado por ela. Ainda bem que também nunca contei para ela sobre o que eu sentia pelo Murilo. Por isso poderia estar acabando com a possibilidade de acontecer alguma coisa entre os dois. Ele jamais, se aproximaria dela se eu dissesse, por exemplo, que estava apaixonada por ele. E a minha mãe também não ia permitir qualquer aproximação se soubesse que eu estava gostando dele. Sabe o que eu fiz? O melhor que eu julguei que seria para nós todos, principalmente para mim. Tratei de aproximá-los, com aquela dorzinha no peito, assim, aquela frustraçãozinha incomodando, mas os aproximei. Eu jamais ia competir pelo amor de um homem, justamente com a minha própria mãe. Até porque amo minha mãe de paixão, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo, além da minha filha. No começo, ela se fez de durona. Disse que não queria, que estava muito bem sozinha, que já tinha passado o tempo dela, até que no fim, acabou se rendendo com os encantos do Murilo. E olha, não foi fácil para mim. Posso dizer que sofri quando vi os dois juntos, mas fiz das tripas coração para não dar na vista, para não deixar que aquela dorzinha, que eu sei que vai desaparecer mais cedo ou mais tarde, transparecesse no meu rosto. E sabe de que jeito que eu me consolo? Pensando que pelo menos uma de nós duas se deu bem. Pelo menos, e é isso que eu espero, pelo menos uma de nós duas
vai conseguir ser feliz no amor. Porque, à medida que o tempo foi passando, deu para notar que ela também está gostando dele. E sabe, apesar de tudo, eu quero que os dois fiquem juntos. Meu Deus, é minha mãe. E eu quero que ela seja feliz. E se for com o Murilo, podia não ser, né? Mas se for com o Murilo, não tem importância. Que ela seja feliz. Até porque a qualquer dia, eu sei que o homem da minha vida vai aparecer também para mim. De repente eu distraída, pensando em outra coisa, ele vai se aproximar. E aí seremos as duas felizes. As duas felizes no amor, que é a coisa mais importante para o coração e para a felicidade de qualquer mulher.